A paz do Senhor Jesus. Interpretação bíblica. Como surgem as seitas? Bom, essa não é a primeira vez que nós vamos tratar a respeito de interpretação bíblica. Já fiz um outro vídeo aqui no canal. Se você quiser dar uma olhadinha nele, para entender melhor até mesmo como vai se desenvolver este vídeo, eu vou deixar no cardzinho aqui na tela, tá? Para você acessar o vídeo. Vai lá, depois você volta aqui para nós continuarmos esse assunto. Em primeiro lugar, quando nós pensamos em seita, a maioria de nós pensa em alguma coisa demoníaca, né? Pessoas realizando rituais, pessoas vestidas ou toda de branco, ou toda de preto, com o seu rosto coberto. Na verdade, elas podem vir de uma maneira bem mais sutil, né? Para isso, nós vamos primeiro saber qual o significado da palavra seita, de onde que ela vem e o que ela significa. Ela é traduzida na nossa Bíblia do original grego, que é a palavra aireses. Vamos ver o seu significado? Ato de tomar, capturar, por exemplo, tomar uma cidade. Escolha, seleção, aquilo que é escolhido. O quarto significado e o quinto são os que mais se adaptam àquilo que nós queremos comentar aqui. Um grupo de homens seguindo seus próprios preceitos, seita ou partido. Na Bíblia aparece seita dos saduceus, dos fariseus e também seita dos cristãos, foi chamada pelos judeus aí. E o número 5 ali, dissensões decorrentes da diversidade de opiniões e objetivos. Bem, se você é novo aqui no canal, meu nome é Leildo Cardoso Mesquita e eu sou teu servo. Estou aqui para compartilhar conhecimento bíblico, estou aqui para compartilhar orações, estou aqui também para contar testemunhos de bênçãos, de milagres e algumas viagens que tenho feito também, até mesmo cantando a Deus. Ou seja, tudo aquilo que é concernente ao reino de Deus, eu quero estar compartilhando com vocês aqui. Quero agradecer a todos vocês que têm estado no canal. Se você é novo aqui, considere deixar o teu gostei no final do vídeo. Se você quiser deixar um pedido de oração ou tem algum assunto que você deseja estar aprendendo um pouquinho para que nós venhamos trazer aqui um comentário bíblico também, pode deixar também nos comentários. E se você gostar do vídeo, compartilhe com alguém aí que possa ter interesse e aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Bom, vamos lá. A primeira seita que nós temos notícia, eu estou falando já do Novo Testamento, nós temos antes de Jesus, ou no tempo de Jesus, antes de Jesus ressuscitar, nós tínhamos algumas seitas que estavam bem presentes no ministério de Jesus. A seita dos saduceus, que não acreditava em anjo, espírito, nem na vida eterna. Eles eram bem humanistas, vamos dizer assim, né? Eles acreditavam em um cumprimento da palavra de Deus somente no aspecto moral. Nós tínhamos também os fariseus, que era uma seita bem mais rigorosa, que até tinha algumas regras extra-bíblicas, vamos dizer assim. Por exemplo, eles tinham uma contagem de passos que se podia ser dado no sábado. Não existe nada na Bíblia dizendo a respeito disso no Antigo Testamento, sobre quantos passos deveriam ser dados, né? Eles também tinham um ritual de lavagem das mãos que deveriam ser feitas e banhos ritualísticos que também deveriam ser feitos. E isso também não estava no Antigo Testamento. Então, esses eram da época de Jesus, antes da sua ressurreição. Mas houve seitas que apareceram depois. E a primeira que se tem notícia, ela aconteceu depois da unção de um homem chamado Nicolau. Isso mesmo, um dos 7 diáconos. A Bíblia diz que haviam 12 discípulos, né? Depois da morte de Judas, aquele que traiu, foi nomeado um novo discípulo para ficar no lugar dele, um dos 12 apóstolos. E depois dos 12 apóstolos, eles não estavam conseguindo dar conta de servir as viúvas, então foram nomeados 7 diáconos. E dentro desses diáconos estava um que ele não era judeu, ele era um prosélito. O que era um prosélito? Prosélito era uma pessoa que pertencia a uma outra raça, uma outra nação, mas que havia se convertido ao judaísmo, né? Então ele se circuncidava e passava a guardar os preceitos do judaísmo. Este Nicolau se converteu ao cristianismo. No entanto, com o passar do tempo, em Apocalipse fala que
ele fundou uma seita a qual começou a ser chamada de Nicolaítas, ou seja, aqueles que seguiam os ensinos de Nicolau. E Nicolau, apesar de se converter ao cristianismo, ele continuou pregando que aquele que aceitasse Jesus deveria guardar a lei como o povo de Israel guardava anteriormente. Então, é interessante nós entendermos que, como também já foi falado em algum dos vídeos aqui do canal, que a lei ela era dividida em dois pontos. Ela era dividida na lei moral e na lei cerimonial. Cerimonial é aquelas que pertenciam a ritos, festas, como tinha a festa do sábado, a festa da lua nova, a festa das cabanas, a festa do Purim, e havia mais algumas outras festas aí, então. Essas daí não foram abolidas. Por que não podemos dizer abolidas? Porque Jesus ele não veio para abolir a lei. Se ele abolir, ou seja, se ele dissesse, olha, não vale mais nada, ele simplesmente estava dizendo que o trabalho do Antigo Testamento não tinha valor algum, e não é verdade. O Antigo Testamento apontava para Jesus. Então a lei cerimonial, ela representava o que Jesus trazia. Por exemplo, o sábado, que é o dia do descanso, Jesus é o nosso descanso. Ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ou eu vos darei descanso. Então a lei cerimonial foi cumprida em Cristo. A lei moral, ela continua valendo. Ou seja, não podemos matar, não podemos roubar, não podemos mentir. Isso tudo está na lei moral, que diz respeito ao nosso aspecto de convívio com o nosso próximo, com os nossos irmãos na igreja, com nossos vizinhos, com nossos parentes, com nossos amigos. Então, a seita, ela se origina de uma má interpretação bíblica. Este homem, Nicolau, ele não entendeu o que Deus havia feito. E por isso ele continuou, ele misturou o cristianismo com o judaísmo. Ele não fez um cristianismo puro. E as seitas, elas têm este pequeno problema. Elas iniciam assim, elas começaram assim e até hoje elas continuam assim. Elas pegam um texto bíblico e sem buscar uma interpretação com o conteúdo completo de toda a Bíblia, se busca uma interpretação particular. E aí entra o que Pedro disse, ele disse, nenhuma profecia é de particular interpretação. Ou seja, nós precisamos buscar conhecimento dentro da Bíblia. Já falei outras vezes aqui, a Bíblia interpreta-se a si mesma. Ela é como se fosse um imenso quebra-cabeças. E nós precisamos juntar as peças. Se não se faz isso misturado com oração, estudo bíblico, com oração e com jejum. Quem é que deu essa receita? Uma das pessoas que deu essa receita foi Daniel, lá no Antigo Testamento. Ele queria entender as profecias de Jeremias e ele não conseguia entender bem. Então ele foi para o jejum, foi para a oração e levou a palavra de Deus para meditar, para que Deus desse a revelação para ele. E no final a Bíblia diz que um anjo veio e lhe deu a interpretação do que simbolizava. A Bíblia também diz que não somente um anjo, mas ele entendeu que as 70 semanas que estavam falando da profecia de Jeremias, falavam de 70 anos de cativeiro na Babilônia. Então, meus queridos irmãos, você que chegou até o final aqui, eu quero deixar para você a conclusão que nós temos a respeito do surgimento de seitas e que nós queremos aprofundar mais. Eu quero saber a tua opinião, se você realmente gostaria de falar um pouquinho mais a respeito disso, né? Temos diversas por aí, e a gente até pode fazer um comentário mais detalhado a respeito disso. Se você deseja dessa forma, deixa aí embaixo nos comentários. Tá? Esse vídeo até se tornou um pouquinho mais longo do que a maioria aqui, mas é um assunto de extrema importância. Tá? Muitas pessoas se perdem seguindo heresias, ou seja, seguindo falsas interpretações da palavra de Deus, baseadas no próprio entendimento. E a Bíblia deixa bem claro que nós não podemos nos apoiar no próprio entendimento. Que Deus abençoe a sua vida. Até nos próximos vídeos, se Deus quiser.